partido das crises que essas leis nos trazem, não é? Agora, dificilmente cai. Se nós virmos o nosso planeta, nós vemos que ele é extremamente instável. E se calhar é por causa dessa instabilidade, até um certo ponto, que a vida floresce. Nós temos aqui assim esta jangada de pedra, que são as placas que se entrechocam, os continentes das placas oceânicas, em forma redonda, e lá para baixo isto é um caldeirão de lava tremendo, não é? Nem é bom a gente pensar nisso. A verdade é que estas placas estão em movimento, não é? Como em casa quando fazemos a sopa de legumes, as correntes, a água aquecida com o puré de batata e as vagens e aquilo tudo começa e as coisas mexem-se cá em cima. E as placas são um bocado isso. Entrechocam-se de várias maneiras. Podem afundar uma sobre a outra e ali a seta vermelha, engraçado, ali não está vermelha, é uma questão de imaginação. A seta vermelha aponta para a placa indiana que apanhou a placa eurasiática, não é? E as duas indicaram e de repente começamos a subir lá para os 4.000 metros de altitude. Criaram uma crise, imaginem, a um ganso. Isto realmente é 2 em 1. Eu clico aqui. Estes gansos indianos, na fase mais fria do ano, vão para as planícies da Índia, onde se alimentam, andam em banhos, etc. E estão debaixo do olho do tigre. Mas a verdade é que na altura em que o tempo aquece, elas têm o habitat de nidificação para além dos Himalaias. Têm que aproveitar o clima de feição e os ventos no ponto certo para conseguirem ascender a áreas onde o oxigênio é extremamente rarefeito e ultrapassarem os picos dos Himalaias para atingirem as lagoas glaciares, onde a isenção de predadores e as vantagens da alimentação permite criar a prole com todas as condições. Ou seja, a dificuldade de transposição dos Himalaias cria-lhes uma crise terrível. Sabem que há até estudos de medicina, em princípio para serem aplicados pelo menos na alta competição e desporto, para ver como é que eles conseguem aquele esforço em condições de oxigênio tão precárias. Então, eles lá conseguem, usam as dificuldades e tiram vantagem disso. Portanto, parece que a vida supõe níveis de instabilidade, de que nós não gostamos. Porque nós temos medo que o futuro não seja melhor que o presente. É esse o grande receio que nós temos das mudanças. Vemos as crises como oportunidades ou como problemas? Vemos mais como problemas, não é? Mas, de facto, podemos encontrar soluções de forma a que elas se transformem em oportunidades. Os senhores agora devem estar a pensar, este fulano é perfeitamente chonesto, porque traz-nos aqui para olhar para uma flor. Eu confesso que ela aqui é mais bonita do que ali. Mas, vista de perto, e via em fins de março, quando passei inícios de março, quando passei num pomar, tinha uns pessegueiros pouco mais altos do que eu, e aquilo era uma profusão de cor, de estames, gineceus, abelhas, abelhões, moscas, era uma fartura. Sabem que as flores são bonitas assim por causa dos insetos polinizadores. E então, eu olhei para aquilo e aproximei-me para ver mais de perto e achei aquelas flores uma coisa assim, de um mundo perfeito. E iludi-me, pensei, poxa, como é que uma flor tão perfeita não há de viver eternamente? Então logo pensei isto, vi que estava enganado, porque a experiência já me tinha dito que aquela flor, passado 2 semanas, ia estar mais careca do que eu. E a gente, se não tiver experiências anteriores, o que é que vai pensar? Bem, foi bonito, mas passou breve. As flores passam sempre breves, não é? E tem que ser assim, porque elas não são a meta do desenvolvimento. O fruto é aquilo que vai aparecendo, não é?
E depois temos aqui um negócio natural, as sementes, que são de facto a importância, enfim, aquele aparato belíssimo das flores, tem em vista conseguir a semente, não é? Mais adiante. E, como nós sabemos, nós próprios entramos no negócio, os herbívoros, os omnívoros, estas árvores de fruto acabam por nos proporcionar polpa, alimento, e em troca a gente dispersa as sementes, os bebés, digamos assim, por sítios onde tenham um melhor lugar ao sol. Portanto, é um toma lá, dá cá, fraterno, digamos assim. E então cá temos o resultado da crise da flor, que a gente come todos os dias na forma de maçãs, peras, etc. Não é? E claro, eu lembro-me que a primeira vez que vi esta espécie de borboleta foi nos Jardins do Porto, que a minha avó tinha lá para trás, num quintal de 80 metros, eu ainda nem andava na escola, umas lagartas deste papilionídeo que se alimenta da rama de plantas da família das umbelíferas, como a cenoura, como a arruda, o funcho e muitas outras, o embudo, outras plantas assim. E é uma lagarta também mais bonita do que a que eu estou a ver aqui e muito mais do que a que eu estou a ver ali, pequenina, claro. A própria lagarta acaba por entrar em crise. E, curiosamente, sei lá, parece que morre, não é? Ou num muro, num tronco, numa árvore, numa parede, de repente, castanho ou cinzento, aparece um esquife assim. Parece mesmo um caixão. E a gente olha para aquilo, parece um bocado de pau que ficou para ali atirado de alguma maneira, se fixou. Parece uma parte caprichosa do muro, mas a verdade é que, dependendo da temperatura, passados se calhar 3, 4 semanas, 5 semanas, daqui, desta coisa imóvel, acaba por aparecer um inseto fabuloso. A envergadura é grandinha. Conhecem com certeza esta borboleta, que é um papilio macaon. E põe ovinhos pequeninos lá dentro, estão a ver? Então temos um ciclo de vida que se faz de crises. O ovo está ali nas folhinhas da arruda, alguns ovos, entram em crise, a própria lagarta passa por vários instares, transforma-se em várias fases. Chega ao limite da fase da alimentação, parece que morreu, fica para ali aquele bocado de madeira, tem que ser assim, por causa dos predadores, e de repente, com transformação da sua capacidade de locomoção, do aparelho locomotor, do aparelho digestivo e mais outros que eu não me lembro, uma transformação completamente milagrosa, entre aspas, aparece-nos esta coisa fantástica em que parece que as flores mais lindas saem das plantas e começam a voar pelo ar. Tudo feito no substrato de crises, não é? A gente cá não tem colibris ou beija-flores, como no Brasil, nas áreas tropicais. Mas este colibri, garganta preta, é uma coisinha que tem uma envergadura de 9 centímetros apenas. E reparem que eles fazem um ninho que é do tamanho de metade de uma casca de noz. É muito pequenino. De líquenes, teias de aranha, bocadinhos de musgo. Depois ele faz pequenas migrações, neste caso no estado do Arizona, nos Estados Unidos. E tem um gavião, que é um bicho mais ou menos com este comprimento, que andam aqui à volta também a caçar, do mesmo género. São aves carnívoras. E a gente pensa, sabe-se que os habitats de alimentação deste colibri vão precisamente encaixar junto dos habitats destes gaviões. E o que é que a gente pensa? O gavião chama-lhe um filho, não é? Mas o mais engraçado é que o bicho é tão pequenino, o colibri é tão pequenino, que não dava nem para um buraco de um dente. Vejam só o absurdo que eu digo, as aves já perderam os dentes há muito tempo na evolução, mas o facto é que aquilo não é alimentado. O que é que acontece? Ele vai aproveitar a ameaça do gavião para se defender das aves de média envergadura, que essas sim lhe pilham as crias, os ovos, etc. Como aquelas aves como os gaios,
as pegas rabudas, não é? São aves também, os pica-paus, malhares grandes, essas coisas que predam os ninhos de outras aves, entre outros. Como o gavião anda ali na redondeza, essas aves de médio porte têm que se pôr a toques, senão marcham no menu, não é? E então, o colibri, mediante uma ameaça, tira uma vantagem preciosa. Isto são dados recentes que o pessoal que estuda estas coisas concluiu não há muitos anos. E cá temos os nossos lobos, não é? Isto toda a gente sabe, depois dos desenhos animados que fizeram para os miúdos, que as alcateias têm um status, um estatuto de grupo muito bem definido, muito organizado. E temos um casal alfa, que é o casal que tem o direito de se reproduzir. Isto faz lembrar aquelas coisas lá para os lados da tua terra, não é? De Rio do Norte, em que só o mais velho se podia casar, etc. Essas coisas. Nós somos muito parecidos com os bichinhos. E então, o casal alfa é o que come primeiro, é o que tem domínio sobre o território, é o que se pode reproduzir, e os outros são ajudantes de hierarquia gradual. Temos depois os betas 1, 2, por aí fora. Uma alcateia, em princípio, nunca será muito grande, não há comida para todos. Até chegarmos. Fui eu, agora já funciona. Chegamos ao ômega. Quem é o ômega? É o elo fraco da alcateia. É o que tem menos estatuto no grupo. Quando há fome, quando estão mal dispostos, quem leva no corpo é o ômega. O ômega é dramático. O ômega, não se ri, mas é dramático. O ômega é o bom da festa, não é? Pronto. Quando uma alcateia domina X território, uma área de território, e o que acontece é que esse território cabe entre X javalis, X corços, X ovelhas, X porcos, X galinhas. Pronto, mas não é uma coisa ilimitada. E quando começa a haver muitas bocas para comer, sobretudo quando há crias, a alcateia, se tiver menos bocas para alimentar, melhor. Então, quando estão na altura de conter, quem é que sai? O ômega. O ômega está em crises sucessivas. É traumático. Eu não sei até que ponto o Paulo Mourinho poderá um dia fazer uma investigação sobre a depressão nos ômega. Mas eu acho que isto acontece um bocado com todos nós, até nos grupos profissionais. Há sempre um ômega e há uns alfa. Pronto. Então, o ômega tem que ser expulso. É a maior crise, porque melhor ou pior ia comendo como que a alcateia caçava, não é? Mas isso, se calhar, é o melhor que lhe pode acontecer. Porque atravessando inúmeros perigos, como transitando entre outras alcateias rivais, que lhe tiram a tosse também, por ser de outro grupo, ele subrepticiamente vai conseguir, se calhar, encontrar um outro território desocupado. Pode não ser muito grande, mas ali ele tem todas as condições para encontrar um outro lobo do sexo oposto e fazer uma nova alcateia e ascendendo a alfa. Enquanto os beta ficam lá sempre sob as ordens dos alfa, até que consiga algum desses beta ser alfa, mas não conseguirão todos. Portanto, nós vemos que as crises têm esse lado. Nós vemos que as crises, em essência, são as perturbações dos mecanismos de regulação de um sistema, não é? Num sentido muito amplo. E quando os recursos pessoais são acionados, o stress vivido pela pessoa pode estimular a sua capacidade de adaptação e de reação, e então evolui positivamente. É aquela história do ômega passar a alfa, não é? E depois há como que há alguns pontos de equilíbrio. Enquanto se sente stress pessoal, nós somos mobilizados para uma oportunidade de crescimento até que voltamos a restaurar o equilíbrio anteriormente quebrado, não é? Parece que as crises
estimulam a perda de um equilíbrio através do surgimento de um desequilíbrio e a restauração desse equilíbrio numa autêntica espiral evolutiva com inter-relações constantes. No fundo, é aquilo que os espíritos nos ensinam sobre a lei do progresso, não é? A lei do progresso não é consumir à exaustão até cair para o lado, como o Francisco nos falava sobre aquele exemplo da Ilha da Páscoa, não é? A lei do progresso é um crescimento, um amadurecimento, um progresso sustentado, não é? De forma a que a gente não saiba que está a caminhar, tenha a certeza que não está a caminhar para um abismo. Depois nós podemos ver assim estas coisas. As crises podem ser coletivas, mas nós sentimos-las na pele mesmo é quando elas são individuais, melhor, pessoais. E nós podemos ter crises individuais quando a sociedade até está em pleno emprego, por exemplo, portanto não terá crises. E podemos ter crises tão terríveis que nos tragam, por exemplo, ideias de suicídio, que é o pior que a gente pode fazer porque as coisas continuam agravadas, não é? E temos também situações diferentes em que a sociedade pode estar numa crise terrível e individualmente nós estarmos harmonizados connosco próprios e criando condições para superar esses problemas. E claro, em níveis de aplicação, as crises podem ser familiares, laborais, de saúde, de ambiente e outras que tais. O que nós vemos, eu tenho amigos que me dizem: epá, eu já nem ligo a televisão. Aquilo a gente vê o telejornal e aquilo é deprimente. É sempre as mesmas notícias repassadas e não sei o que mais. E parecendo que não, a gente abre os jornais, não é que a gente deva meter a cabeça debaixo do buraco para não ouvir, para se isolar da realidade. Mas a vida, de facto, não é só isto. Não é só a crise económica. E a verdade é que o noticiário repetitivo as pessoas de que esse é o horizonte da sua vida. E não é. O horizonte das nossas vidas é muito mais do que isso. Mas para isso temos que ter alguma autonomia mental. E temos que ter a noção de que sorriso ainda não paga imposto. Paz interior não é dádiva de outrem. Nem é da mãe, nem do pai, nem do filho, nem da mulher, nem do amigo, nem nada disso. É uma conquista interior. E também podemos ter a noção de que podemos agir e não simplesmente ser arrastados e reagir às circunstâncias, não é? Estar disponível para melhorar. Todos nós sabemos que há vários tipos de atitudes que temos perante a vida. Às vezes demoramos mais numas, outras vezes demoramos mais noutras, mas o importante é nós também, quando estamos a atravessar problemas, criar disponibilidade para melhores sintonias. Todos nós temos amigos espirituais, eles não podem tirar-nos da vida porque a vida é colheita da experiência e não há outra solução, não é? Eu lembro quando o meu filho mais velho foi para a escola, ele era um miúdo muito comunicativo, muito vivace, muito brincalhão, e no primeiro dia de escola, quando ele chegou a casa, aquilo era uma dor da alma, não é? E os pais não são lá muito racionais, sentem muita dor dos filhos. E ele estava sentadito na cama, com 6 anos, e só choramingava, não falava. Um choramingar não é convulsivo, mas um choramingar de uma dor que não consegue atirar para fora, não é? Fica lá encastrada no coração. E, oh filho, o que é que tu tens? Eu não gosto da escola, dizia ele. Pá, mas olha que se quando fores para a escola, depois vais poder ler histórias em vez de... Ele já sabia ler, por acaso. Mas vais poder ler melhores histórias, vais poder fazer contas para ver o teu dinheiro em que brinquedos deves comprar ou não, tens vantagens, depois vais crescer e tal. E ele continuava sempre com a choraminguice. E eu confesso-vos que ainda hoje me lembro, se eu pudesse tirá-lo da escola, e aí eu para a escola outra vez, para ele não sofrer assim. Eu pensei nisso muitas vezes, mas não funciona, porque eu já sei ler. Ele também sabia ler, mas tinha que ir para a escola, senão os pais eram presos. E então, lá foi para a escola e a água mole em pedra dura, passada uma semana lá se resignou. Então, quero dizer isto porquê? Porque nós também temos, todos nós, cada um de nós tem amigos espirituais que são como pais para nós, são os nossos guias espirituais, não é?
chamam-lhes também anjos da guarda. Nós não os conhecemos conscientemente, mas conhecemos-los porque já convivemos com eles antes de nascer. E eles sugerem-nos como se fossem, surgem-nos muitas vezes como se fossem ideias nossas, soluções para a gente experimentar, ir por ali, esperar mais um pouco, avançar por acolá, ter mais calma e tal. Então, todos os bons sentimentos que nós cultivamos no dia-a-dia criam-nos afinidade para perceber melhor essas intuições. E eles acabam por influir na nossa experiência de forma construtiva, sem nos retirar o mérito do livre-arbítrio, não é? Que traz também responsabilidade. Então, há alturas em que nós temos um horizonte muito acanhado, que é o horizonte de ver o Futebol Clube do Porto a ganhar na televisão ou no campo. Um bom jantar com os amigos ou um almoço também sabe sempre bem. E depois dormir bem e no dia seguinte voltar a fazer o mesmo. Ora, isto acaba por ser muito pouco e não traz grandes mudanças. Gente, eu gosto de boa culinária. Certo? Não me interpretem mal. Pronto, mas é algo muito monótono, é o pensamento da inércia, não é? Outras vezes temos pensamentos depressivos. Na segunda-feira a gente acorda, o despertador é com Tomás, e então a gente pensa, ui, hoje é segunda-feira, que feito, mais uma semana de trabalho. E estamos a cultivar, com estes automatismos, pensamentos depressivos. E o Enter já vai na 7ª tentativa e eu não sei se vai sair tudo. Pronto. A gente não pode andar a ter sintonias rasteiras porque senão depois não atina com o lado da janela, não é? As portas que se nos fecham, com certeza vão abrir outras. E se a gente anda a pensar sempre assim, de forma depressiva, de forma triste, desanimada e tal, a gente não descortina o que é que está ali para se fazer. Então é importante que a gente tenha melhores sintonias e tenha o cuidado no dia-a-dia de procurar ter esta preocupação. É uma meta que nós podemos traçar para nós próprios e que funciona muito bem. E a gente pode pensar, e pá, hoje é segunda-feira, que chatice. Isto é só no início, depois já, hoje é segunda-feira, a gente já fica mais animado. Mas no início, quando a gente está no início do exercício, pensa, ei, hoje é segunda-feira. E depois corrige, não é? Enxerta ali assim alguma coisa de interessante. Bem, quem sabe se não é hoje que vou descobrir uma boa solução para o problema que ontem tanto me preocupou, não é? E a gente sai já por cima. São coisas simples, mas a vida faz de coisas simples. E então, para terminar, porque está toda a gente ansiosa pelo intervalo, eu citava esta coisa que acho muito interessante, que é esta. Não pretendemos que as coisas mudem se fazemos sempre o mesmo, não é? A crise é a melhor bênção que pode ocorrer às pessoas e aos países, porque traz progresso. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, as descobertas e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si próprio, sem ficar superado. Quem atribui à crise os seus fracassos e penúria insulta o seu próprio talento e considera mais os problemas que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a esperança de encontrar as saídas e soluções fáceis. É como ir ao hipermercado. Sem crise não há desafios. Sem desafios a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. É na crise que aflora o melhor de cada um. Falar de crise é promovê-la e calar-se sobre ela é exaltar o conformismo. Em vez disso, trabalhemos. Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para a superar. O Einstein era um físico, mas era inteligente, não é?